amigas e amigos, no início dessa manhã de segunda-feira, apresentei sintomas gripais e fui orientado a fazer o exame para a Covid-19. Agora, no início da noite, recebi o exame e ele deu positivo. Vou iniciar então o isolamento rígido, tomar todas as precauções necessárias e seguir todas as orientações médicas. O gabinete de crise continua instalado, trabalhando. Vamos acompanhar remotamente todas as ações necessárias para livrar Pernambuco da Covid-19. E Deus nos acompanhe. Fique em casa. Governador, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Governador, a gente acabou de ver que a taxa de mortalidade em Pernambuco é 5 pontos percentuais e meio maior do que em São Paulo, que é de fato o epicentro da doença aqui no Brasil. Queria saber a que o senhor atribui essa alta taxa de mortalidade e mesmo com as medidas mais severas decretadas pelo senhor, nós vimos também filas em terminais integrados do transporte público, vimos várias pessoas sem o distanciamento necessário entre cada uma delas e gente sem máscara. Ainda assim, o senhor acha que essas medidas vão ser suficientes para diminuir essa taxa de mortalidade no seu estado? Bom, boa tarde, Cristiane, boa tarde, Natuza. Estamos iniciando desde sábado uma nova etapa da questão do isolamento social em 5 municípios do estado de Pernambuco. Como você bem falou, Pernambuco é um dos estados mais afetados pelo novo coronavírus e decidimos, desde sábado, fazer uma quarentena nesses 5 municípios que representam 80%, cerca de 80% dos casos do coronavírus no nosso estado. Os 2 primeiros dias de avaliação, sábado e domingo, mostram um avanço, ou seja, o isolamento social, comparado com o sábado e domingo da semana anterior, cresceu mais de 10 pontos percentuais. Então, cumprimos uma etapa importante, cerca de 10% das pessoas ficaram em casa, e a gente vai intensificar ao longo desses 15 dias, porque nós temos a clara intenção de impedir o crescimento. Você tem uma ideia, nos últimos 13 dias dobrou o número de óbitos em Pernambuco, então impedir o crescimento dessa curva é fundamental e também segurar o avanço da doença nas outras cidades. Então, o isolamento e a quarentena nesses 5 municípios tem esse intuito mais seguro agora, com mais isolamento, com mais restrições, e estamos ajustando. Hoje é o primeiro dia com rodízio e com as regras em vigor, primeiro dia útil, né? O sábado e domingo já teve os avanços que eu falei importantes. Então eu espero que ao longo dessa semana e da próxima a gente consiga diminuir o crescimento da curva, as pessoas se conscientizarem cada vez mais que precisam ficar em casa, porque é ficando em casa que a gente vai conseguir salvar vidas. Governador, qual é a diferença dessa quarentena rigorosa para o que muitos chamam de lockdown? Eu tenho notado que o senhor, nem as autoridades do estado falam a expressão lockdown, mas aos olhos de alguns especialistas, essas restrições impostas pelo senhor por uma decisão do governo do estado são restrições próximas com que muitos entendem como lockdown. Qual é a diferença real? Bom, Natuza, nós estamos com o comércio fechado, com uma série de restrições. Rodízio, pela primeira vez na região metropolitana, tem rodízio de veículos, uso obrigatório de máscaras, e as pessoas só estão autorizadas a sair de casa para ir comprar algum tipo de alimento, de medicamento ou banco, e os trabalhadores dos serviços essenciais. Mas há ainda uma flexibilização na saída das pessoas, porque hoje reiniciou o pagamento do auxílio emergencial. Então, só essa saída de pessoas que vão a banco, e no caso de Pernambuco, o Nordeste, o Brasil como um todo, representa muitas pessoas, é uma parcela expressiva da população. Mais de 1 milhão de famílias, com certeza, recebe algum auxílio nesse período. Então, isso, por si só, já nos impede de ter uma medida mais restrita, ou seja, um lockdown nesse sentido literal que vocês falam. Nós colocamos quarentena como o que é possível nesse momento para manter as pessoas em casa, e isso é o que nós estamos conseguindo fazer nesse exato momento.
Governador, queria falar especificamente do rodízio. O senhor mesmo acabou de citar o rodízio. Só para quem não sabe, foi decretado o rodízio de carros, né? Dia par, como hoje, só os carros com placa final par podem circular, isso nessa região metropolitana, como disse o governador, dias ímpares, carros placa final ímpar. Lembrando que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tinha decretado uma medida igual a essa, ele acabou voltando atrás no final de semana, a partir de hoje não vale mais, porque ele admitiu que a medida não foi eficaz. O que faz o senhor acreditar que no caso de Pernambuco, dessas 5 cidades de Recife e mais 4 cidades da região metropolitana, isso de fato vai ser eficiente, ou o senhor já está pensando também em rever essa medida do rodízio? Bom, Cristiana, no sábado e no domingo nós tivemos uma redução do transporte coletivo em cerca de 25%, num número que já estava reduzido diante das restrições que já existiam em Pernambuco. Estamos verificando o dia de hoje, a segunda-feira, mas a princípio as primeiras avaliações, com um ou outro ponto de maior contato pela manhã em alguns terminais integrados, nós tivemos uma operação bem sucedida. As pessoas respeitaram a distância, a maioria de máscaras, nenhum ônibus saiu sem as pessoas estarem todas sentadas. Então isso coloca também que tivemos êxito nesse primeiro dia, nessa primeira rodada do dia, porque ainda tem a volta das pessoas que saíram de casa, e estamos restringindo, entre par e ímpar, 50% da circulação de carros. Tivemos alguns pontos hoje de bloqueio que tiveram algum tipo de congestionamento, isso vai ser devidamente trabalhado, mas a gente já vê menos carros também na rua, os informes que me passam as autoridades de trânsito. Então, tanto no transporte coletivo quanto na questão dos veículos em circulação, se nós formos pegar o sábado e o domingo e metade do dia da segunda-feira, o êxito tem sido alcançado daquilo que a gente quer, que é diminuir a circulação de pessoas e o isolamento social ser também ampliado. Então, se nós mantivermos esse número de 10 pontos percentuais que nós alcançamos no final de semana, onde o Recife foi a capital, o maior isolamento do Brasil, e Pernambuco foi o estado também com o maior isolamento, a gente vai ter condições realmente de atingir o que nós queremos, que é impedir o crescimento da curva, com isso salvar vidas e, ao mesmo tempo, finalizar a montagem dos nossos leitos de UTI e de emergência em toda a rede pública do estado. Nós já montamos 589 leitos específicos para o Covid-19, mas precisamos chegar a algo em torno de 800. Então, o mês de maio é fundamental para adequar também o nosso sistema de saúde e segurar o crescimento da curva dos casos da coronavírus em Pernambuco. Governador, eu queria entender qual é a taxa de ocupação dos leitos de UTI e dos leitos de enfermaria para a Covid-19 em Pernambuco, mas essa não é a minha pergunta principal, é só um dado que é importante a gente transmitir para os nossos assinantes. A minha pergunta é, no caso aqui de São Paulo, houve um sucesso na história do isolamento aqui do estado, houve um sucesso nas 2 primeiras semanas de isolamento, com taxas acima de 50%, mas depois disso também houve, por coincidência, uma mensagem do governo federal contra o isolamento que se intensificou nesse período. O isolamento em São Paulo caiu, mas essa é a história de São Paulo. Qual é a história do isolamento de Pernambuco, por um período maior desse do que o senhor está falando de uma semana para cá, e se o discurso do presidente da República contra o isolamento foi capaz também de flexibilizar esse nível, essa taxa de isolamento em Pernambuco, ou seja, se a ideia de isolamento foi enfraquecida por um discurso contrário do governo federal. Bom, Natuza, nós estamos há quase 60 dias com medidas restritivas e tivemos no início dessa crise um isolamento social maior. E, ao longo das últimas semanas, verificamos tanto um relaxamento do isolamento social, como também um crescimento do número de casos e de óbitos no nosso estado. Então, isso nos levou a, justamente, buscar ampliar essas restrições, onde o número de casos está maior, que no caso esses 5 municípios, que na verdade são os 5 municípios com a maior taxa de mortalidade do nosso estado e que representam cerca de 80% dos casos disseminados, existentes em Pernambuco. Agora, lógico que todo esse discurso do governo federal, desde o início, contra isolamento social, ele prejudica, cria
um clima de instabilidade, de insegurança na população. No caso de Pernambuco, o que nós estamos vendo nos últimos dias e desde sábado com o aumento do isolamento social é que também as pessoas estão compreendendo que as mortes estão acontecendo. As pessoas estão vendo entes queridos, pessoas próximas, conhecidos, virem a óbito justamente pela a fatalidade que é o coronavírus, principalmente na população mais velha. Então, se junta tudo isso, se junta nos últimos dias, nas últimas semanas, um discurso por parte da União que, no nosso entendimento, é inadequado, porque vai contra a ciência, vai contra as autoridades sanitárias do mundo todo, e precisa ser reforçado. É isso que nós estamos buscando fazer aqui em Pernambuco, porque o momento é de salvar vidas. Não, nós temos tempos diferentes. O tempo atual é de salvar vidas. O tempo seguinte é justamente de buscar um caminho para recuperar a economia. Mas a gente tem que ter a prioridade agora, e todo mundo fez isso, todos os países que enfrentaram isso, cumpriram o isolamento social da forma mais rigorosa. É isso que a gente está colocando agora em Pernambuco, diante da gravidade, e esperamos que haja também por parte do governo federal a necessidade de olhar estado por estado e ver que discursos contraditórios não ajudam a salvar a vida no momento que estamos vivendo. Senador, muito obrigada. Agradeço muito mais uma vez a presença do senhor aqui com a gente na edição das 4. Boa tarde para o senhor. A gente deseja sucesso no seu estado, no Brasil inteiro, né? Nessas medidas. Obrigada mesmo. Obrigado, boa tarde.